Dia desses, um judeu me perguntou qual era a necessidade da cruz. Por que a cruz era necessária? Nós vamos celebrar a Santa Ceia daqui a alguns instantes. Infelizmente, não é? Aquilo que aquele judeu, por não ser cristão, não ser criado num lar cristão, não entendia, de certa forma, se espalhou pela cristandade. Nós podemos ter a cruz, nós podemos ter o vinho, o pão, como temos aqui nesta noite, nós podemos ter todos esses símbolos, e tudo isso ser completamente vazio de significado, e grande parte das pessoas ditas cristãs, diferente daquele judeu, podem saber tão pouco o porquê da cruz, como aquele homem. Porque nós banalizamos o Evangelho, fizemos dele algo utilitário, colocamos o homem numa posição que ele não está, diminuímos Deus, e tudo ficou um caos, vazio. E nós queremos falar sobre essa necessidade que nós tínhamos de redenção, e por que isso envolveu sangue derramado, corpo dilacerado, ira, todas essas coisas, e como nós nos afastamos desse significado que Deus queria que tivesse sempre presente em nossos corações, a ponto de instituir a Santa Ceia. No Salmos 111, versículo 10, a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós acreditamos que existe sabedoria, qualquer espécie de sabedoria verdadeira, na mente humana e em homens que não temem a Deus, nós já perdemos o significado, não é? De todas essas coisas preciosas que Deus nos revelou em sua palavra. E quando nós achamos que a sabedoria do homem, não é importante para nós fazermos o reino de Deus se tornar algo mais relevante para o mundo, o que acontece é que nós banalizamos Deus e transformamos todas essas coisas em algo fútil. O apóstolo Paulo fala: examinai cada um a si mesmo antes de comer do pão e beber do vinho. Ele parte do pressuposto de que nós já entendemos o significado completo do sangue e do vinho, da redenção. Então nós temos que nos examinar para sabermos se nós estamos nessa fé. Mas hoje eu acho que nós estamos num ponto mais distante. Para nós nos examinarmos, nós temos que ter uma visão correta e perfeita do porquê foi necessário a redenção, a cruz, o sangue, o corpo partido, o pão, a morte. O apóstolo Paulo faz uma descrição, uma avaliação do homem debaixo do pecado. Quando a igreja perdeu isso, ela começou a esvair, não é, a verdade de Deus, como alguém quando está com um sangramento. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 3, não há um justo, não há nenhum sequer. Essa é a consequência da queda. Se nós nos concentrássemos na cruz, na mensagem da cruz, na redenção de Cristo, todo o evangelho da nossa geração seria transformado e mudado em algo verdadeiro, não é? Paulo está dizendo que aquela justiça e retidão original que o homem tinha e que Deus exige foi completamente perdida. É isso que eu tive que explicar àquele judeu que não compreendia nada a respeito da cruz. E o mundo lá fora, não é? E todo homem natural, nós pregamos 3 mensagens a respeito disso, não podem ser alcançados simplesmente pelas nossas estratégias humanas que querem edificar a igreja como se fosse uma empresa. Porque o que está no centro
da nossa mensagem é a cruz. Então Paulo continua depois de dizer que não há nenhum justo, dizendo, não há ninguém que entenda. Nós devemos prestar atenção àquelas pessoas que acham que o ser humano não está num buraco tão profundo, não é completamente depravado e que pode sim usar os recursos naturais, como o livre-arbítrio, por exemplo, para voltar para Deus. A profundidade da declaração e o que Deus teve que usar para redimir a sua igreja. Paulo diz, não há ninguém que entenda. Notem a universalidade da declaração de Paulo. Ele está dizendo, não há exceções. Não há um ser humano que entenda. O que ele quer dizer por entender? Não há ninguém, usando uma palavra alternativa, ninguém que seja sábio. Não há ninguém que tenha posse da sabedoria entre os homens. Nós vimos lá no Salmo que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Como não há um justo sequer, não há ninguém que tenha um temor de Deus, não há ninguém que entenda. Não há nenhum ser humano sábio. Não há nenhum ser humano que consiga compreender. Não há nenhum ser humano que naturalmente compreenderia a razão da cruz, a razão do sangue, a razão do pão, do corpo, do sangue de Cristo. Na verdade, esse é algo fundamental, é a essência do ensino bíblico concernente ao pecado. O que é o pecado? O pecado que tem sido banido da mensagem da igreja, já que a igreja está tão ocupada em falar como melhorar isso, como melhorar aquilo, 5 passos para melhorar o casamento, a vida financeira, ser curado e outras coisas. O que é o pecado? O pecado é a estultícia, é a tolice humana que diz em seu coração, não há Deus, ou mesmo sabendo, como Paulo diz em Romanos 1, a partir do 17, que Deus existe, vive como se Ele não existisse, o que é a mesma coisa. A Bíblia diz, isso é ausência de sabedoria. Em Efésios 4,18, Paulo diz, eles estão entenebrecidos no entendimento. O entendimento do homem natural são trevas. Ter o entendimento entenebrecido quer dizer a mesma coisa, não há ninguém que entenda, ninguém que compreenda, não há nenhum entendimento. Por quê? Porque aquilo que devia ser a luz das suas vidas se tornou trevas. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E há a completa ausência de temor de Deus no coração do homem. Então Paulo diz, de maneira universal e sem exceção, não há ninguém que entenda. Todos os homens juntos são tolos. A sabedoria humana não é que ela não ajude a igreja a se tornar relevante, ela mesmo é uma imbecilidade, é inútil, não vai levar o homem a lugar algum. Ele pode ter um entendimento secular de como as coisas funcionam, mas é só isso que ele tem, secular, terreno, carnal. Ele tem uma certa cultura, mas Paulo diz, nada disso expressa nenhuma sabedoria, nem entendimento. Eles podem ser peritos em política, em negócios, mas no entanto, o apóstolo Paulo diz, em consequência do pecado, da queda de Adão, todos estão destituídos de entendimento espiritual. É por isso que é tão fácil, mesmo a igreja, achar que a grande necessidade dos homens e da sua mensagem é pregar em como conseguir melhorar a vida aqui e agora, porque o que a igreja expressa é a sabedoria do homem, que é tolice, porque não há ninguém que entenda. Então nós podemos colocar essa realidade. O pensamento humano é completamente irrelevante. Dizer que alguma coisa do ser humano pode fazer o evangelho ou Deus ser relevante é uma das maiores blasfêmias que o homem pode cometer. Paulo está fazendo a perfeita descrição de todos os seres humanos, todos os homens da atualidade que viveram antes.
O homem põe de lado, e a igreja muitas vezes, aquilo que é essencial, com sua sofisticação, com sua cultura, acha que todas essas coisas não são tão importantes ou não são tão relevantes. Agora, não há quem entenda o que os homens não entendem, não é? O que é essa coisa que, sem exceção, se aplica a todos os homens? Primeiro, o homem não entende a verdade acerca de Deus, e é por isso que a igreja devia pregar tão somente a verdade de Deus, porque é isso que o homem precisa, porque é isso que ele não tem. Deus, absolutamente, Paulo está dizendo, não está no pensamento dos homens. Os homens não pensam em Deus, não entendem nada a respeito de ver Deus. Nem todos dizem não a Deus, mas falta uma compreensão de Deus. Eles criam um Deus segundo suas próprias cobiças. Essa é uma expressão magnífica a respeito do homem. O homem se acha debaixo do pecado, ele não tem entendimento de si mesmo. Por ele não compreender nada de Deus, o ser humano não entende nada a respeito de si mesmo, da sua natureza, do seu caráter espiritual, como o homem se vê, como as mentes brilhantes definem o homem, definem a si mesmo. Ele se vê como um animal, e ele se gaba disso. Ele acha a sabedoria dizer, nós e um boi, e um peixe, e um macaco, somos todos a mesma coisa. Temos um ancestral semelhante. As nossas pequenas diferenças não passam de acidente. Nós somos animais. E o homem se gaba disso, de ter chegado à conclusão de que ele não passa de um mero animal, que existe sem sentido e que vai morrer sem sentido nenhum. Ele se coloca ele mesmo. O que é isso senão tolice? Burrice. E ninguém devia ficar ofendido, já que o homem mesmo se coloca como um animal, não tem por que ficar ofendido quando se coloca ele do lado de outros. Ele não tem nenhuma concepção da alma, não tem nenhuma concepção espiritual. Ele diz, somos animais, vivemos e morremos, comemos hoje, nos divertimos, porque amanhã estaremos mortos. Então o homem, quando a Bíblia diz, não há quem entenda, não entendem nada sobre Deus, não entende nada sobre o ser humano, e de igual modo, não tem nenhum entendimento sobre o pecado, não entende a sua natureza pecaminosa, aquilo que está dentro dele, e a igreja não tem sido aquilo que devia ser para que o homem entendesse. Ela mesma proclama que o ser humano não é mau completamente, que ele é livre, que ele tem um livre-arbítrio, que ele, se quisesse, podia ser bom, podia viver uma vida reta e justa. Paulo está, eu diria, para usar uma palavra mais atual, detonando todas essas ideias, tanto mundanas quanto aquelas que a igreja prega. Ele diz, não há ninguém que entenda, não entendem sobre Deus, não entendem sobre si mesmos e não entendem sobre a natureza do seu pecado. O homem não entende nada disso, então ele despeja o seu escárnio sobre toda a ideia da alma e do pecado. Isso não interessa, Deus não está na sua mente. Tampouco ele entende sobre a verdadeira felicidade. O ser humano se julga perito em felicidade. Todos os seres humanos estão buscando ser felizes. E cada vez mais o mundo expressa mais monstruosidade à medida que todos querem ser felizes. Ele não entende o verdadeiro meio de obtenção de uma alegria que seja plena, duradoura, verdadeira, que não seja à custa de outros. Então ele considera tudo aquilo que Deus oferece enfadonho, chato e desinteressante. E depois disso o homem também não entende, não tem nenhuma concepção da eternidade, daquilo que é eterno, do seu destino. Ele não pensa nisso. As pessoas não gostam de pensar nisso, nem na igreja. As pessoas acham isso mórbido, não gostam de pensar, não gostam de ser convidados a pensar nisso. Isso é mórbido. Eu não quero ir domingo à noite na igreja para o pastor falar em morte, na minha morte, na minha partida desse mundo.
Eu não quero ouvir falar sobre o fim da vida. Eu quero viver como se eu não fosse morrer. Eu não gosto de pensar nisso. Eu não gosto de nada que me lembre disso. Na verdade, as pessoas odeiam falar sobre morte. Ele não quer que nós lembremos eles dessas realidades, porque eles não têm nenhum entendimento a respeito. E os crentes dos nossos dias também não gostam muito, porque eles são mundanos demais. E com a morte rouba o mundo. Então ela é um assunto completamente desagradável. Na verdade, a tese da Bíblia, do começo ao fim, é que essa fatal falta de entendimento é a causa de todas as misérias do ser humano. Isso nos leva a outra verdade que o apóstolo Paulo quer nos mostrar de maneira particular. Ele diz, por causa disso, em Romanos 3, como nós mencionamos, não há ninguém que busque Deus. Como não há ninguém que entenda. Eles não entendem porque eles não são justos. Porque o princípio da sabedoria é um temor a Deus. Então, como eles não entendem Deus, não entendem a si mesmo, não entendem nada sobre a natureza do pecado, não entendem nada sobre a eternidade, não há ninguém que busque Deus, é o que o apóstolo Paulo diz. De novo, Paulo usa essa universalidade. Nenhum só, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque Deus. Sem uma única exceção. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo. Essa é a razão da redenção, da cruz, do sangue, da ira. É isso que Paulo quer enfatizar. Nós não podemos deixar de perceber essa sequência magnífica. É uma disposição lógica de pensamentos. Ele diz: o homem é injusto, não há nenhuma justiça nele. Por causa disso, ele não pode entender. Não pode entender Deus, nem a si mesmo, nem a natureza do pecado, nem a eternidade. E porque ele não entende nada disso, ele não busca Deus. Não busca. Isso hoje não é verdade para todos os crentes. Grande parte dos crentes acredita que as pessoas estão buscando Deus. Mesmo que a Bíblia afirme categoricamente, não há ninguém que busque Deus, algumas pessoas acham que não. Eu conheço muitas pessoas que buscam Deus à sua maneira. Você está dizendo, a Bíblia é uma farsa. A Bíblia diz, não há ninguém, nenhum ser humano natural que busque Deus, sem exceções, nenhum sequer. Porque buscar a Deus é um desejo de Deus, é um desejo de conhecer Deus, é um desejo de experimentar, fruir Deus em si, é um desejo de adorá-lo, é um desejo de conhecê-lo e viver para a sua glória. Não é querer ser feliz no casamento e tentar achar um Deus que ajude, não é buscar a Deus. Paulo diz, não há nenhum ser humano que busque Deus. Eles buscam ser felizes, eles buscam qualquer coisa que ajude eles nos seus projetos, mas não há ninguém que busque Deus. É a afirmação. Não há ninguém dizendo como Jó, em Jó 23:3, se eu soubesse onde eu pudesse encontrá-lo. Ou como o Salmo 42:1 que diz, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. Paulo diz, não há nenhum homem natural que suspire por Deus, que sinta a necessidade dele como sente da água, da comida. Aí está, essa é a afirmação. Davi está dizendo que ele anseia pelo Deus vivo, ele suspira por Deus, ele busca Deus. Esse é o conteúdo da expressão buscar a Deus. Buscar a Deus é isso, buscar a Deus como algo vital, único. Paulo diz, não há ninguém que busca a Deus. Buscar a Deus é buscar o conhecimento da vontade de Deus para obedecê-lo, para se submeter a Ele, porque ele se mostra desejoso de fazer a vontade de Deus. Por isso ele busca a Deus, por isso ele quer conhecê-lo.
Pois bem, o apóstolo Paulo está afirmando, depois da queda, nenhum ser humano depois de Adão buscou Deus na sua vida. Ninguém. Nenhum sequer. Desde Adão até agora. Ele diz a mesma coisa no capítulo 8, com outras palavras. Ele diz: a mente carnal, natural, é inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita à lei de Deus. E na verdade, não pode ser. A mente natural está em inimizade com Deus, porque ela buscaria Deus. Porque ela está em inimizade contra Deus, ela não o busca. Ela foge de Deus. Ela tenta evitar Deus. Se ela pudesse, ela nunca morreria. Ela fugiria para onde Deus não pudesse alcançá-la. Se os homens pudessem, diriam: tu não irás me julgar, e nem me colocar em lugar algum. Eu sou o Senhor da minha vida. O homem não pode, mas se ele pudesse, ele queria ir para tão longe de Deus quanto possível. Ele queria ser Deus. Então, visto que ele não busca Deus, não busca a sua lei, Paulo diz: ninguém, não há um homem na terra que buscou Deus, ou que busque Deus. Você pode pensar: o apóstolo Paulo está indo longe demais. Mas quando alguém diz isso, eu posso dizer para essa pessoa: você está indo longe demais. Questionar a Bíblia só mostra a maldade humana. Quando um crente questiona o que a Bíblia diz, ele mostra não ter nenhum temor de Deus. Quando alguém diz que Paulo foi longe demais, essa pessoa já foi longe demais. Ela está questionando a veracidade da Bíblia, sua inspiração. Você pode dizer: ele não tem o direito de dizer que todas as pessoas que nasceram nunca buscaram Deus. Conheço muitas pessoas que não são cristãs, ou não foram regenerados, mas que buscam Deus, fazem orações, pedem coisas, oram, tentam agradar de alguma forma, são boa gente. A resposta do apóstolo Paulo é: não, não existe esse tipo de pessoa que você quer descrever. A igreja dos nossos dias pode dizer que o mundo não é tão mau assim, que existe esse tipo de gente, mas a Bíblia diz: não existe, nunca existiu. Se você puser a palavra buscar no conteúdo bíblico, nunca um ser humano buscou a Deus, nunca teve um interesse por Ele, nunca teve um interesse por sua glória, nunca o buscou querendo viver para Ele, obedecendo e honrando o seu nome, nunca. Buscar a Deus não é apenas recitar orações que nós aprendemos com nossos pais, isso não é buscar Deus. Buscar Deus é realmente procurar algo. É bom lembrar da sequência empregada por Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, bater e abre-se-vos-á. Isso é buscar. É assim. É ativo. É pedir. É ansiar. Como um animal sedento. No momento que você se aperceber deste conteúdo da palavra buscar bíblica, você não tem nenhuma dificuldade em entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nenhum ser humano jamais buscou Deus. Buscar Deus significa que nós estamos tentando encontrar Deus, chegar à sua presença, conhecê-lo. E Paulo está dizendo: não há ninguém que busque Deus, nenhum ser humano. Não venha dizer que algumas pessoas buscaram Deus e que alguma doutrina o impediu de entrar no reino de Deus. Nunca, nenhum ser humano buscou Deus. Não venha levantar barreiras pela doutrina da eleição, por exemplo, dizendo que e se alguém buscasse Deus, mas nunca. Nós não podemos levantar hipóteses que a Bíblia diz que não existe. O homem jamais busca Deus, jamais deseja Deus acima de tudo, jamais busca Deus pela glória de Deus, jamais vê Deus tão grande que quer promover a sua glória no mundo. Buscar a Deus no sentido bíblico é isso, não é ir nem à igreja e cantar hinos. As pessoas que fazem isso com interesses não estão buscando Deus, estão na impiedade tanto quanto o mundo à sua volta. Então, buscar Deus é fazer do objetivo da vida, conhecer Deus, amá-lo, viver para a sua glória. E Paulo está dizendo: nunca
um ser humano buscou Deus. Todos, sem exceção. Essa é uma das passagens mais valiosas da palavra de Deus, para convencer todos os homens que eles são pecadores. Não existe seres humanos bons, que buscam Deus, que entendem. Então esqueçam isso. Todos os seres humanos estão completamente debaixo da ira de Deus. Esse é o Evangelho, é isso que a cruz diz. Não venha dizer que alguém que tem ação filantrópica, faz orações. Paulo está dizendo, não há ninguém que busque Deus. Olhe para cada ser humano, ninguém. Como o fariseu que orou e disse que era uma boa pessoa, que fazia isso, fazia aquilo. Ele não estava buscando Deus. Ele deu uma excelente lista de qualidades dele mesmo. Mas a Bíblia diz para ele, não há nenhum homem que busque Deus. Isso é uma ofensa a Deus, não é buscá-lo. Aquele homem quase apadrinhou Deus. Ele quase queria que Deus agradecesse a ele por ele ser tão maravilhoso como ele era. Nós precisamos fazer a aplicação correta dessa doutrina em nossas vidas, senão a Santa Ceia fica vazia, o Evangelho é inútil, não passa de uma expressão da insensatez humana. O homem em pecado, o homem debaixo do pecado, e você nunca conhecer um homem que não esteja debaixo do pecado depois de Adão, não busca a Deus. Paulo diz, não há ninguém que busque a Deus. Não há nada que seja tão antibíblico do que dizer que o homem natural busca a Deus. De que as pessoas estão buscando Deus no bar, no sexo, ou mesmo na religião, na sua religiosidade, na sua bondade, nas suas orações. Dizer que um ser humano busca a Deus é uma grande contradição com a afirmação bíblica, porque a Bíblia diz, não há ninguém que busque Deus. Por natureza, o ser humano odeia Deus. Ninguém procura a glória de quem odeia. Ninguém sente necessidade e deleite em quem odeia. O homem está em inimizade com Deus porque ele está morto em ofensas e pecados, segundo Paulo. Me mostre um homem que sinceramente está buscando Deus, e eu vou te mostrar um homem que foi regenerado, um homem que ganhou um novo coração e uma nova natureza. Esse é o ensino bíblico. Me mostre um homem que está buscando Deus, e então Deus já o trouxe para o seu reino. Deixado, entregues a nós mesmos, nós jamais o buscaríamos de verdade, nos termos de Deus, nos termos bíblicos. Isso é de tremenda significação e importância. Nunca passe pelo Evangelho, pelos símbolos, apressadamente, porque você corre o risco, como a nossa geração, de viver uma coisa que não existe, uma fantasia. A descrição de Paulo, a avaliação dele, do apóstolo, do homem natural, é devastadora. Ele diz que nenhuma dessas coisas boas e espirituais podem ocorrer de verdade com o ser humano natural, em suas próprias forças. Então no versículo 12 ele diz assim, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Você vê como o apóstolo Paulo quer deixar claro que não há exceções. Todos se extraviaram e juntos, toda a humanidade se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. É uma ênfase extraordinária, forte. Mesmo assim, grande parte das pessoas que dizem servir a Deus não acreditam nisso. Acreditam em outro evangelho, em outra mensagem que não é a mensagem da cruz. A Santa Ceia, para quem toma assim, não faz nenhum sentido. A redenção, e nenhuma das coisas que Deus instituiu para nos resgatar,
Se o que Paulo diz é o estado do homem, se ele está dizendo que todos se extraviaram, se essa é a verdade bíblica, e se ele gosta de deixar claro de que todos, sem nenhuma exceção, se extraviaram, saíram do caminho. De que caminho? Do caminho de Deus, do caminho que o exalta, do caminho pelo qual nós fomos criados. Deus traçou um caminho, ninguém andou por esse caminho. Todos os homens voltaram as costas em outra direção. Não fale sobre homens querendo ir para o céu, que não foram, porque Deus, uma doutrina ou qualquer coisa o impediu. Ninguém andou pelo caminho estreito. Ninguém sentiu necessidade de Deus. Em Isaías 53:6 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Nós podíamos citar muito mais textos, mas nosso tempo não é tão grande. Não perca de vista a universalidade do pronunciamento do apóstolo Paulo. É devastador. A queda de Adão, e na queda de Adão, deliberadamente agora, todos nós andamos por um caminho que ofende Deus, como uma ovelha que se desgarrou. O homem não vai pelo caminho de Deus, o homem não quer, o homem não sente atração, o homem não sente nenhum prazer, todos saíram do caminho. O que eu posso dizer? Que coisa terrível é o pecado. É o que eu tinha que dizer para aquele judeu que queria entender qual era a necessidade da cruz. Se nós não entendermos o que a Bíblia diz sobre o ser humano, a cruz se torna uma monstruosidade sem sentido. Que coisa terrível é o pecado. Todos estão no caminho do inferno, é o que a Bíblia diz, sem exceção, cada ser humano. Mesmo aquele que você, na sua concepção, possa achar o homem mais bom do mundo, está a caminho do inferno e é inimigo de Deus. Estão na estrada que leva ao diabo, voltaram as costas para Deus, vão na direção errada, todos, sem exceção. A segunda coisa que o apóstolo Paulo afirma é que juntamente se tornaram inúteis. Isso também tem uma abrangência total, sem exceção e simultaneamente. Toda a humanidade se tornou inútil. O que isso significa? Significa indigno, sem valor. O que é uma coisa inútil? Uma coisa que não tem valor, não serve para nada, inútil. A palavra que Paulo empregou é muito descritiva no original. É a palavra que era usada para o leite quando azedava. Você já imaginou, você acorda de manhã, vai fazer o seu lanche, não é? Vai comer, pega o leite, bota no copo e ele está azedo. Ele se tornou o quê? Inútil. Não serve mais. Você vai fazer o que com ele? Jogar no lixo. Paulo está dizendo, todos os seres humanos juntamente se tornaram inúteis. São como um leite que azedou. Não servem mais para nada. Não tem mais utilidade. Essa é a condição de toda a humanidade. Ela se tornou inaproveitável, sem valor, inútil. É como o sal que perdeu o sabor. O que Jesus diz? Só serve para ser jogado no lixo. Não tem utilidade nenhuma. Nós devemos entender isso com clareza. O Evangelho só é maravilhoso para quem entendeu a verdade sobre o ser humano. Senão sequer ele é boa notícia. Inúteis. Alguém vai dizer, certamente essa é mais uma vez um exagero do apóstolo Paulo, não é? Conheço muitas pessoas que não são cristãs, regenerados, são ótimos cidadãos, grandes, dão dinheiro aos pobres, obras de caridade. Você não pode dizer que ele é inútil. Pastor, você pode dizer que ele é inútil, mas a Bíblia diz que eles são inúteis. De que maneira? Do ponto de vista de Deus. E de que maneira mais interessa ser útil? Se o Criador, se Deus diz que alguém é inútil para Ele, é inútil para qualquer outra coisa. Não do ponto de vista da moralidade secular, do homem, mas ele é inútil para Deus, sem valor, sem propósito. A Bíblia não afirma que todo homem é tão mau quanto podia ser, sempre há um potencial de maldade a ser galgado.
mas diz que em sua depravação total, todas as faculdades do ser humano são caídas e são potencialmente mais, e podem chegar a qualquer extremo. Cada um de nós, sem a graça de Deus, sem Jesus Cristo, sem o sangue derramado, sem o corpo que foi partido, é completamente inútil para Deus. É isso que Paulo está afirmando. É isso que eu tive que dizer para aquele judeu. Isaías 64:6 diz: todas as nossas justiças são como trapos imundos diante dele. O que você chama de bondade, Deus chama de imundície. Essa é outra maneira de dizer a mesma coisa. Na sua autobiografia em Filipenses, no capítulo 3, Paulo diz: antes de me converter, eu me gabava. Eu era o judeu dos judeus, o fariseu dos fariseus. Ninguém era tão bom quanto eu. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Eu fui o melhor. Eu tirei A em todas as notas, em todas as provas. Eu era o melhor dos melhores. Mas você vê ele falar sobre essas qualidades de uma maneira completamente diferente. Ele diz assim: sofri a perda de todas as coisas, e eu considero elas esterco perto de conhecer Cristo. Sofri a perda de todas as coisas, não só materiais, meu nome, minha posição, aquilo que eu achava ser a minha bondade, minha justiça, tudo é lixo, não passa de esterco, não valia nada, era inútil. Paulo viu que a justiça dele, sua justiça religiosa, sua moralidade que ele tinha vivido era vil, era torpe e era pura putrefação aos olhos de Deus. Esse homem entendeu o Evangelho. Paulo não atira palavras ao ar, não é? Ele não disse que todas as coisas não estavam suficientemente boas. O ser humano é bom, mas ele não consegue alcançar. Quantas vezes você já ouviu as pessoas dizerem isso, mesmo na igreja? O problema do ser humano é que ele não consegue alcançar o padrão de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. A Bíblia não diz que o ser humano é bom, mas não tão bom quanto devia ser. A Bíblia diz que ele é mau. A Bíblia não diz que o ser humano é útil, mas não tão útil como ele devia ser, e Deus exige, porque Deus é muito certinho. A Bíblia diz que ele é inútil. Essa é a verdade. Paulo não diz que há algumas coisas certas na vida do ser humano, mas muitas estão erradas. Ele diz: tudo está errado. Juntamente eles se fizeram inúteis. Isso é o que podemos denominar prolegômenos do Evangelho. É a percepção dessa verdade que faz a cruz de Cristo gloriosa, que faz o Evangelho glorioso, que faz a graça ser algo maravilhoso, indescritível. Esse é o fato. Essa descrição de Paulo é o fato que tornou necessário a vinda do Filho de Deus ao mundo. Se o ser humano pudesse, com seu livre-arbítrio, viver uma vida santa, Deus não precisava morrer por ele. Se houvesse bondade no ser humano, se houvesse alguém que pudesse escolher uma vida que honrasse Deus, Deus não precisava vir. Deus vir é uma declaração. Não há nenhuma possibilidade do ser humano fazer nada. Eu terei que fazê-lo. Eu mesmo, Deus. É por isso que ele tornou necessária a encarnação, porque o ser humano não precisa ser melhorado. O ser humano não precisa de ajuda. O ser humano é vil, nada mais e nada menos. Esse é o Evangelho. Embora terríveis e temíveis, como são, e embora odiosas para a maior parte das pessoas que estão no mundo, e grande parte das pessoas que estão na igreja dos nossos dias, essas são as verdades bíblicas. Elas não são pregadas porque elas não são um bom negócio para atrair pessoas e arrecadar dinheiro. E como o objetivo da igreja é aumentar o número de gente e ganhar dinheiro, o Evangelho se tornou um problema para os púlpitos. Tomar da Santa Ceia se tornou algo vazio de significados. Isso me leva ao último ponto, por causa do nosso tempo.
O apóstolo Paulo diz então: não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. De novo vocês veem que a bondade à vista de Deus é muito diferente daquilo que as pessoas imaginam. O ser humano não sente necessidade profunda, e ele acha que ele ainda há bondade nele, que ele é útil. Por quê? Por causa daquilo que o apóstolo Paulo declarou antes. Porque não há ninguém que entenda. Eles não entendem. Não entendem Deus, não entendem a verdade, não entendem a si mesmos, não entendem seu pecado, não entendem quão sujo o pecado é. Não há ninguém que entenda. Não há quem faça o bem. Deixa eu interpretar isso da maneira com que a Bíblia diz. Você pode perguntar: isso é verdade em relação a todos os homens naturais que viveram? Sim. Todo ser humano é egocêntrico, é o que a Bíblia diz. É centralizado em si mesmo, em tudo que faz. Você pode dizer: mas ele não faz tudo para si mesmo. O ser humano faz coisa para outras pessoas, às vezes abnegadamente, se doa, se dá, doa coisas. A Bíblia diz: a ação dos seres humanos é poluída na fonte, é poluída em seus corações. É isso que Jesus quis ensinar quando um homem chegou perto dele e disse assim: bom mestre. O que Jesus respondeu? Bom? Bom só tem um, que é só Deus que está nos céus. Por que Jesus disse? Ele é Deus. Ele poderia dizer: eu realmente sou bom. Mas aquele homem não achava que ele era Deus. Aquele homem achava que ele era um ser humano, e que ainda assim era bom. Se aquele homem tivesse reconhecido a divindade de Cristo, então a afirmação estava correta. Mas ele não estava afirmando que Jesus era bom porque Jesus era Deus. Ele estava afirmando que Jesus era bom como um ser humano, moral, um mestre. Então Jesus disse: por que me chamas de bom? Não há ninguém bom neste mundo, porque a fonte é poluída, o pecado está no comando, e ele arruina tudo. Todas as nossas ações são egocêntricas. Isso de ação desinteressada por parte do ser humano simplesmente não existe, segundo a Bíblia. O que é a bondade, então? Significa fazer tudo para a glória de Deus. Quando eu não estou no centro, quando a pessoa que está sendo atingida não está no centro, não é o alvo, não é o propósito. Quando o homem defende que o homem naturalmente é bom, é porque para ele a glória de Deus não importa. Ele não entende. Deus não está no seu pensamento. Ele acha que se Deus existe, deve existir para os seres humanos. Então a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: o ser humano faz tudo para satisfação pessoal, mesmo a satisfação de se achar bom. Eu faço isso, olha o que eu faço, dediquei minha vida a isso, às pessoas, à sociedade. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou capaz de orar como aquele homem e dizer: oh Deus, obrigado, porque eu não sou como os egoístas. Eu dou para os pobres. Você vê, no centro de tudo que o ser humano faz está o seu egocentrismo, não está Deus. Essa fonte é poluída. A prova prática do bem é esse elemento da glória de Deus. É fazer tudo por causa dele. É assim que Jesus viveu. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. E quando ele levantou: Pai, glorifica o teu nome, através da cruz, da morte, da dor. Talvez seja um pouco brutal, mas às vezes é preciso isso para convencer as pessoas que estão nas igrejas dos nossos dias e no mundo daquilo que o pecado é aos olhos de Deus. Da próxima vez que você encontrar essas pessoas boas no mundo, saiba, elas estão perdidas, são inimigas de Deus, precisam tanto do Evangelho quanto aquelas que você acha que são as piores desse mundo. Quando você achar uma pessoa boa, que você acha boa no mundo, conte para ela isso, que ela é inútil, que ela é má, que ela não ama Deus. E você vai ver que ela vai ficar extremamente aborrecida, vai se sentir ofendida, mostrando que ela
está exatamente no lugar onde Paulo disse que ela estava. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. No homem pecador não existe ação desinteressada. Suas ações jamais estão à altura daquilo que Deus declarou ser bom. Pois bem, nosso tempo está acabando. Se você pensa que eu estou indo longe demais, que o apóstolo Paulo foi longe demais, ouça o Filho de Deus dizer, em Lucas 16:15, ele diz: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Vocês se justificam. O homem não é capaz de aceitar essas verdades a respeito dele, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é uma abominação. Entende? Você vê alguém fazer aquilo e diz: ah, que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo, isso que é elevado diante dos homens, Deus conhece o coração dos homens. Aquilo que é elevado para vocês, para Deus, não passa de uma abominação. É pior do que esterco, é refúgio. É pior do que leite estragado, é uma abominação. Essa palavra que Jesus usou é muito mais pesada do que as outras. Abominação é algo que Deus odeia. Vós sois os que justificais a vós mesmos. Vocês se acham muito, acham que muitos de vocês têm coisas elevadas, mas eu quero que vocês saibam que diante de Deus essas coisas elevadas são abominação. Ele odeia toda essa bondade natural que consegue tanta proeminência nos jornais, na imprensa, diante dos homens que se elogiam mutuamente. Perante Deus é uma abominação. Ele odeia isso, porque ele vê o coração do homem completamente em trevas, completamente separado dele e sem nenhum interesse na sua glória. Essa é a parte de uma declaração devastadora. Paulo declara tudo isso para nos declarar a grandeza do Evangelho. Todo homem colocado sob o pecado é desse jeito. O que nós temos que entender, e muitas vezes nós não estamos preparados, você precisa estar preparado sempre. Isso é o que você vai precisar fazer, e o que eu estou fazendo essa noite, sabe? Preparado para botar diante de você o espelho, para você contemplar as coisas mais horríveis que você não queria contemplar em sua vida. Eu digo para as pessoas, eu posso dizer nesta noite, se você quer estar bem consigo mesmo, é melhor nunca ler a Bíblia seriamente. Finge que ela fala sobre outras coisas, porque ela é um espelho, e é assim que ela descreve nossos pecados. E Paulo começa a fazer isso para mostrar na prática aquilo que eu estava dizendo. Ele diz: a sua garganta, de todos os homens, é um sepulcro aberto. Isso é uma citação que ele faz do Velho Testamento. Significa que dos lábios dos seres humanos, a sua garganta é algo por demais repulsivo. Um sepulcro aberto é como um corpo que foi enterrado há 2 ou 3 semanas. Quando abre, é insuportável. Não há palavras para falar a respeito. Então Mateus 12:34 diz: do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E visto que o coração do homem é como nós vimos, Paulo diz: a sua garganta é como um sepulcro aberto. E ele prossegue: com as suas línguas tratam enganosamente. Ele está fazendo uma denúncia de toda a humanidade. No original diz: as suas línguas são muito lisonjeiras, ou seja, falam falsidades, bajulações e mentiras, fingindo ser o que não são, fingindo prazer quando encontra alguém, quando na verdade acha aquela pessoa a pessoa mais chata do mundo. É isso que Paulo está dizendo. Assim são os seres humanos. As pessoas que estavam tão chocadas com o que ele dizia antes começam a ver o que ele está dizendo na prática, e essa é a descrição do nosso mundo. Línguas que usam engano. Pessoas pareciam tão maravilhosas, suas palavras eram tão cheias de mel, mas tinham outro propósito. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a denúncia na prática. Eu fico frustrado às vezes
Como alguém pode ler a Bíblia e não ver que ela necessariamente é a palavra de Deus? Como poderia uma descrição como essa, tão perfeita da sociedade, ter sido feita para todas as sociedades, todos os homens, em todas as épocas? Veja o que nós chamamos de noite, de diversão. Como parece amistosa as pessoas, como parece que elas querem se divertir, mas como na verdade uns estão falando dos outros, disputando com os outros. Assim que ele vira as costas, não é a verdade. Não é verdade que no jornal as colunas de mexerico e fofoca são as preferidas? É o que Paulo está dizendo, assim é o ser humano. Essas coisas florescem, despertam o seu interesse. Você vê os seres humanos sorridentes um para com os outros, como se fossem realmente amigos. Assim é a sociedade, em seus trajes, arrumados, lindos, numa festa. Mas como é verdadeiro toda essa falsidade. Alguns crentes, na rede, então, falam do programa da Rede Globo, o BBB com ódio. Eu entendo. Eu só não entendo porque eles têm esse ódio do BBB. Porque essa coisa nojenta é a raça humana. Fingir que aquilo só acontece num programa é ridículo. Aquilo lá são os seres humanos numa caixa, como cobaias. Riem um para os outros, só para um ir para lá, outro ir para lá, falar mal daquele que estava rindo e conversando. E para se proteger e ser feliz, detonar aquele outro. Isso é o ser humano. Não é o BBB. O que nos envergonha, quem dera aquilo fosse um programa que não tivesse nada a ver com a realidade. Aquelas pessoas lá só pensam em sexo. São como os seres humanos são. Elas não têm nenhum interesse em Deus, são como eles são. Eles são falsos, são como os seres humanos são. São fúteis. Aquelas pessoas são fúteis. O ser humano é fútil. Seus valores são pífios. Esses são os valores humanos. Eles endeusam a beleza. É isso que o ser humano faz. Você não pode dizer que aquilo é horrível e não dizer que a sociedade inteira é horrível. É o que Paulo está dizendo. Suas gargantas são como um sepulcro aberto, não das pessoas do BBB, de todos os seres humanos. São fúteis, se tornaram inúteis para Deus. Deus não está nos seus corações, não está em seus interesses. Ficar chocado com aquilo, como se aquilo fosse uma monstruosidade, mas aquilo é o perfeito retrato daquilo que a nossa sociedade é. Muitos pais acham, meu filho está saindo à noite para se divertir. Não, o seu filho está fazendo a mesma coisa que aquelas pessoas estão fazendo. São fúteis. Aqui o apóstolo mostra os escritores do Velho Testamento, como ele descreve bem o ser humano. Cada um de nós, sem Deus. Ele diz que suas bocas, com suas línguas, tratam enganosamente. Ele diz, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Ah, a cobra é assim, não é? A bolsa de veneno fica escondida, as presas que picam também ficam escondidas e protegidas. E no momento exato, ela pressiona a bolsa cheia de veneno, as presas saem e ela injeta. E esse veneno que ela injeta vai matar a vítima. É assim que a Bíblia oferece uma descrição científica de como uma víbora mata, por meio do seu veneno. E de acordo com Paulo, aqui nesse texto, isso se aplica à língua dos seres humanos. Tão lisonjeira, as presas estão escondidas, é o que ele está dizendo. O veneno não está aparecendo, peçonha, rancor, estão por baixo. Isso aparece nas conversas, mas não só nas nossas conversas, mas nas nossas atitudes. Diversão, olha, estão se divertindo, são jovens. É exatamente a mesma descrição. Estão sendo envenenados, mas as presas
Não aparecem. Parece ser só diversão, mas estão envenenando suas mentes, suas imaginações, para levá-los para o inferno. Esse é o mundo. Veja as propagandas, que maravilha. No entanto, está cheio de veneno. O veneno não está ali, não está à mostra. Paulo está dizendo, são como víboras. A vítima não vê a bolsa de veneno, mas a picado levará à destruição. Tudo que você acha mera diversão no mundo, homens vivendo, estão indo para o inferno. Mas a presa não aparece. Dá-se o mesmo com o ensino errado. Olha o ensino errado na igreja. São víboras. Ninguém sobe num púlpito e fala coisas terríveis. Fala coisas que você quer ouvir. Destroem o evangelho, levam as pessoas para o inferno, mas estão dizendo que querem salvar o seu casamento. Querem que você tenha uma boa vida, que você não tenha doenças. Uma víbora é assim. Ela não mostra a sua presa. Paulo diz, é assim. Falam tanto sobre o amor de Deus, mas não mencionam a verdade sobre esse Deus que levou o seu filho à cruz, porque odeia o pecado humano. São línguas lisonjeiras. Assim eram os falsos profetas, falavam paz, paz, quando não havia paz. A presa estava escondida. Aquilo levou Israel à morte, à destruição, mas não parecia, porque eles eram víboras. Paulo usa outras palavras, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Você pode dizer, não nem todos. Não quer dizer que todos os seres humanos amaldiçoam e blasfemam, como nós entendemos, mas que há maldição e amargura em todos os seres humanos. O que as pessoas dizem quando elas não estão de sobreaviso? O que elas dizem umas às outras? Você pode ouvir isso muito bem na mulher de Jó, por exemplo, que disse para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. Morre, amaldiçoa o seu Deus. Você pode pensar, nunca falaria como essa mulher. Mas quantas vezes você disse, por que isso está acontecendo na minha casa? Por que com o meu filho? Por que com o meu emprego? Você está dizendo, por que Deus está fazendo isso? Não consigo entender. Amargura. Toda amargura é uma blasfêmia contra Deus. Nós estamos falando para ele, você está errado. Onde você estava quando aconteceu isso com meu filho? Você não estava lá, você não fez o que você devia fazer. Você não existe para tomar conta dele. Você não existe para me servir. O que é isso senão blasfêmia? Paulo diz, a boca do ser humano está cheia disso, de amargura, sentimentos contra Deus. É óbvio que quando nada de mal está acontecendo, isso não aparece, mas é o que Paulo está dizendo. Culpados de amaldiçoar Deus, amaldiçoar outros, de amargura, imprecações, maldições, blasfêmias, linguajar indelicado, reprovador de Deus. Tudo isso é verdade a respeito de todos os homens depois da queda. Nosso tempo se foi, mas Paulo está descrevendo na prática agora tudo aquilo que ele afirmou antes. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Então ele diz aqui, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Você fica chocado com isso? A primeira família na terra, um irmão assassinou o outro. Em seus caminhos, Paulo diz, há destruição e miséria. Olhe para o nosso mundo, olhe para o nosso rastro. A história humana é uma história de loucura e destruição. Então deixa eu dizer francamente, para encerrar e nós tomarmos da Santa Ceia. Se você não aceitar essa descrição sobre os homens, se você não aceitar que a parte da cruz, todos os seres humanos são assim, você simplesmente não é cristão. Você simplesmente não acredita no Evangelho. Você está se enganando.
Em segundo lugar, se essa mensagem e essas verdades que Paulo disse em Romanos 3 deixam você ressentido, com raiva do pastor, da Bíblia ou de Deus, se você faz alguma objeção no seu coração a essa verdade sobre o ser humano, você está se pondo automaticamente fora do reino de Deus, porque você nunca se arrependeu, porque você tinha que ter se arrependido por ter reconhecido exatamente essas coisas que Paulo descreveu. Você tinha que ter chegado ao ponto de dizer: miserável homem que sou. Se você não chegou a esse ponto, você não é filho de Deus, você não está no seu reino, você não foi perdoado, e Cristo não morreu por você, porque o sangue dele foi derramado por homens, e todos esses homens chegarão a esta conclusão: eu sou vil, e fora o sangue derramado, eu mereço o ódio de Deus. Quem não chegou a esse ponto não é cristão, nunca se converteu e está se enganando numa igreja, ou está sendo enganado pela igreja que está, porque essa descrição é a descrição do homem em pecado, é a pura verdade, é a horrível verdade sobre nós, e é a horrível verdade que faz o evangelho ser boas novas de grande alegria, que para esses homens vis existe uma salvação, apesar de tudo que eles são, por pura misericórdia de Deus, por pura graça. É só nesse contexto que a cruz faz sentido. A ira, o sangue derramado, o corpo partido. Foi a isso que o pecado levou a humanidade. Foi esse profundo buraco, foi esse lugar de inutilidade, de servil diante de Deus. Se você, olha, eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas dizerem: eu não gosto de ouvir o pastor Josemar pregando, eu era daquela igreja, mas olha, nós nos sentimos mal. Se você quer se sentir bem, sem admitir que você é vil e gosta de ser vil. Se o evangelho te faz ressentido, só mostra a verdade daquilo que Paulo estava dizendo. Sem regeneração, não há quem entenda, não há quem possa amar Deus. O ser humano não pode se achar mal como Deus diz que ele é, nem vil. Ele não pode ouvir isso, ele não pode ouvir a verdade. Você pode dizer: olha, eu quero me sentir bem quando leio a Bíblia. Se você pensa que se sentir bem não vai ser se sentir bem pela graça de Deus em Cristo, mas pela sua bondade, você está lendo o livro errado. Não há nenhum livro que faça essa descrição do ser humano, porque todos os livros são humanistas, todas as religiões, mas a Bíblia diz que o seu melhor é um trapo imundo. Se você fica ressentido com isso, você nunca foi cristão. Tomar da Santa Ceia é uma indignidade. Você, bom, não precisa que o Filho de Deus derrame o seu sangue por você. Você mesmo um dia pode comparecer diante de Deus e tentar mostrar a Ele a sua bondade. Pode tentar receber algum aplauso dEle. Só os vis, só os que chegaram à conclusão que o apóstolo Paulo chegou, podem se arrepender de fato diante de Deus. Essa é a descrição. Queira Deus nos convencer pelo Espírito Santo que essa é a verdade sobre nós, que Deus não pode mentir, que não há enganos na Bíblia. Queira Deus nos convencer pelo Espírito Santo aquilo que nós somos por natureza, filhos da ira, como os demais. Então Paulo diz, em outro lugar de Romanos: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se você acha e se ressente com Deus pelo que Ele disse, não tome da Santa Ceia. Você nunca foi cristão, nunca se arrependeu, não está no reino de Deus.
Quem se acha melhor do que a Bíblia descreve, come e bebe para a sua própria condenação. Mas para aqueles que chegaram ao ponto que o apóstolo Paulo chegou, podem dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé.